Estamos então retomando aqui a nossa programação. Estamos aqui vendo nossa interação via Facebook. Agradecendo aos irmãos que estão nos acompanhando aqui via Facebook. Nosso irmão Moisés, que está sempre conosco. Um abraço para o irmão Moisés, para os nossos irmãos aí de Laguna. Também para a nossa irmã Cristina Garcia, que nos está dando uma boa noite. A família presbiteriana de Tubarão. Que Deus abençoe, Cristina, sua vida, a vida dos seus familiares. Também aqui para a nossa irmã Eliana, que está sempre nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos. Sempre lembrando que você pode interagir com a programação, mandar sua mensagem via Facebook também, alguma pergunta, algum questionamento que você tenha desejo que nós estejamos falando aqui durante a nossa programação, no programa O Evangelho da Graça. Continuando então a partir daquilo que nós estávamos falando, Tiago, em sua carta, ele nos escreve palavras com o intuito de nós simplificarmos a nossa vida cristã. Tiago parece que ele nos pinta um quadro em que ele nos leva a refletir nossa vida, nossas ações, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, segundo a ótica da sabedoria divina, para que nós possamos então simplificar a nossa vida. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. É interessante o que Tiago está falando aqui. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Parece contraditório, antagônico. Como é que a gente pode nutrir alegria em meio às provações? Como é que nós podemos ter alegria em meio às provações? Hoje ainda mais hoje que a gente vive numa sociedade em que tudo que as pessoas fazem é para fugir dos problemas. As pessoas trabalham bastante porque elas têm a ideia de que mais dinheiro representa menos problema e menos dificuldade. Então a gente vive em uma sociedade que faz tudo para não sofrer, para não ter represária. Por isso que a gente vive em uma cultura que as pessoas têm a dificuldade de ouvir não, de serem contrariadas. Por isso que as pessoas têm grande dificuldade de amadurecer. Tiago nos diz para nós termos alegria na aprovação, porque a aprovação ela não é o fim, mas a aprovação ela é o caminho para o amadurecimento da nossa fé. Primeiro, nós devemos entender o fato de que ter alegria na aprovação não é no momento da crise você saltitar de alegria, você não sentir o peso, não se entristecer por causa da crise, mas ter a alegria no coração significa você manter o controle da sua mente e do seu coração. E aí nós mantemos o controle da nossa mente e do nosso coração quando nós sabemos em quem nós estamos firmados. É como nós dissemos, é como falarmos para nós mesmos: olha, eu sei que eu estou em meio a uma crise, mas eu também conheço o caráter santo de Deus e justo de Deus que vai me cuidar em meio à crise. E agora eu não posso enxergar, mas eu sei que ela tem um propósito na minha vida. Por isso que Tiago diz que é um caminho. Quando nós enfrentamos a provação, estamos no olho do furacão, é difícil nós enxergarmos alguma coisa no fim. Mas geralmente depois que nós passamos pelo furacão, nós conseguimos enxergar de forma mais clara o cuidado de Deus para com a nossa vida. É como quando nós vamos fazer exercício. Se você chega no médico, hoje é comum, o médico olha e tal, para o paciente diz: você precisa fazer exercício. Vai procurar uma academia, vai procurar um personal trainer ou coisa desse tipo. Nos primeiros dias que você entra na academia ou que você vai correr a sua corrida com um grupo de corrida na beira do rio, no outro dia você está quebrado. Você está com os seus músculos tudo doendo, mas você não pode parar.
Na segunda semana os músculos já não doem mais. Se você corria 5, você já consegue correr 10. E assim o seu corpo vai se acostumando ao sofrimento e vai amadurecendo a sua musculatura. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, nossa espiritualidade, nossa fé amadurece da mesma forma. O caminho da espiritualidade cristã também é assim. Vamos tomar como exemplo a vida de Abraão, o pai da fé. Quando Deus chama Abraão, dá a Abraão uma promessa. Mas no decorrer da história, nós percebemos no relacionamento de Deus com Abraão diversas provas na vida de Abraão. Abraão tropeçou um monte de vezes, Abraão deu o ditado comum, um monte de bola fora, mas Abraão caminhou perseverante em meio às provações. Quando chega no fim quando ele já está com seu filho, já caminhando para o fim da sua trajetória, Deus pede o filho da promessa para Abraão. E Abraão, sem titubear, entrega, ou vai disposto a entregar Isaque em sacrifício ao Senhor. Por que Abraão fez isso no fim da vida? Porque a sua fé já estava amadurecida. A perseverança em meio à provação traz amadurecimento para a nossa fé. E quando nós conseguimos olhar as coisas sobre a ótica de Deus, nós conseguimos ter alegria mesmo em meio à provação. Hoje para nós é muito difícil muitas vezes, porque sufocados, como eu falei, pelas coisas do dia a dia, pouco nós conseguimos enxergar o cuidado de Deus para a nossa vida. A nossa correria nos impede disso. É o que Tiago está falando, olha, irmãos, enxergue as coisas segundo a ótica do Senhor. Simplifique e comece a enxergar as coisas de forma mais simples segundo a ótica da palavra de Deus. Tenha alegria na provação e persevere de forma completa, ou seja, caminhe até o fim. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que um atleta, para conquistar uma coroa corruptível, ele em tudo se domina. Ele tem que ter todo um cuidado com o seu corpo, ele tem que ter toda uma dieta. Ainda a gente sabe hoje, né, mais uma vez falando de futebol, o atleta profissional hoje, ele tem que ter todo um preparo físico, toda uma dieta, toda uma equipe de fisiologista para que ele consiga produzir, para conquistar uma coroa corruptível, que muitas vezes ele nem conquista. O esforço do atleta não é garantia de medalha no fim da carreira, mas o esforço do cristão é garantia da coroa da vida. É o que Tiago nos diz no verso 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Por isso que vale a pena perseverarmos, porque a coroa da vida nos é garantida. Nós não vamos correr em vão em momento nenhum. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que a nossa vida está guardada nele. E nós perseveramos porque nós sabemos o que está esperando por nós no fim. Você sabe o que está esperando por você no fim? O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse o seguinte, olha, de todas as coisas que eu passei, uma coisa eu faço. Eu esqueço de tudo que ficou para trás e prossigo para o alvo. Nós temos que ter um alvo na nossa vida. Nós temos que priorizar as coisas primordiais realmente e deixar de lado as coisas supérfluas. Olhar as coisas que nos cercam no mundo, não pela ótica desse mundo que nós temos, desse mundo materialista, mas pela ótica do reino de Deus. Sabendo que aqui não é o fim, é somente uma passagem. Por isso as provações, elas não são o fim, mas elas são um caminho para algo maior. Vamos estar orando nesse momento, entregando nossa vida, nosso coração na presença de Deus e agradecendo pela palavra que fortalece a nossa fé. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse tempo aqui, por esse tempo de meditação na tua palavra, por através dela podermos fortalecer a nossa fé e, como nós falamos, buscar simplificar a nossa vida. Viver de forma simples, de uma forma que glorifique ao teu nome. Muito obrigado por esse tempo aqui. Guarda, Deus, os nossos corações em ti. E desde já nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queria desde já estar agradecendo a todos que estiveram ligados aqui na nossa programação.
pessoal que esteve nos acompanhando via Facebook, pessoal que está na sua casa, em frente ao seu rádio, escutando pelo seu smartphone. Muito obrigado. Sempre lembrando que o programa O Evangelho da Graça é um programa de responsabilidade da Igreja Presbiteriana de Tubarão. E eu queria convidar você a estar conosco no próximo domingo, às 19h30, para falarmos um pouquinho mais de Tiago e um pouquinho mais sobre a necessidade de nós simplificarmos a nossa vida. Ali na nossa igreja, na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, 2023. No demais, uma boa noite a todos, que Deus os abençoe.